Qual foi a história que marcou você, que chamou mais atenção? Não precisa ser sua, mas que você ouviu na clínica e você falou assim, meu Deus. É o lance de que a doença não vem só da classe social. Tinha uma acolhida lá que ela é de Portugal. E ela estava lá por conta de demência alcoólica. Ela nunca usou nada além de álcool. E ela estava lá por conta de uma demência alcoólica. E ela tinha perca de memória recente. Então, assim, ela tinha uma filha, que ela não lembrava da filha. Daí você mostrava a foto da filha dela. Ah, é verdade. Entendeu? E você vê, né, assim, ela é lá de Portugal, tem condição, porém interditada, e não tinha um sabonete para tomar banho. Porque a família já perde a esperança, entende? Assim, graças a Deus, o meu pai não perdeu a esperança em mim. Mas é difícil, você vê muita gente abandonada dentro de uma instituição, assim, que a família paga ali a mensalidade por Pra não mês, morrer, só pra ficar com só culpa. pra não morrer lá no uso na rua, né? Ou na Assim, mão, às vezes, né? Então, assim, é muito triste isso. Nossa, demais, né? E daí, A pessoa vai da euforia, né, ao daí eu conheci lá dentro, assim, eu acho que o despertar da minha vida mesmo, assim, que é uma pessoa que eu agradeço imensamente hoje, até hoje a Deus, de ter conhecido, foi minha psicóloga. Porque assim, eu lembro quando eu falei pra ela que, eu falei, Kátia, eu realmente usava cocaína, e dela falou, era pandemia, a gente fazia terapia à distância, ela falou assim, a minha vontade é de dar um abraço agora. Porque assim, eu aceitei da doença que eu tinha. Depois E você dela falou, falhou nesse terapeuta, você aceitou. dela falou assim, agora você vai falar pro seu pai. Eu falei, não, eu não posso falar isso pro meu pai. E daí a gente fez uma intervenção de chamada de vídeo com meu pai. E eu falei pro meu pai que realmente eu usava. Ele sabia, mas ele tinha que ouvir de mim. Diferente, né? É diferente. E daí, nesse período do meu processo de internação, quando eu estava 3 meses internada, eu perdi a guarda da minha filha mais velha. E a minha filha mais nova, eu nunca perdi a guarda, mas eu perdi o vínculo com ela. Eu perdi o afeto que existia entre a gente. E daí eu passei por esse processo de internação, assim, tratei todas as minhas questões, sabe? A minha criança interior, tudo. Então, assim, quando eu fiquei 6 meses internada, sem visita, porque eu não tive direito à visita. Quando eu estava para sair do processo de internação, eu tive que trabalhar na clínica, porque eu não tinha onde morar, né? Ninguém abriu a porta para mim, nem mesmo a minha família. Mas eu agradeço a eles por isso, sabe? Assim, o meu pai, eu acredito que, sem consciência, óbvio, ele foi um dos maiores facilitadores do uso de droga na minha vida toda, sabe? Porque Assim, te deu tudo muito de mão beijada. muito de mão beijada, muito fácil. Então, Tudo que eu queria, tudo tinha. que eu queria eu tinha ali, assim, então ele sempre me socorria. Sempre me socorria. Eu falo, isso é uma coisa que eu falo para alguns pais e que eles não entendem. Não. É aquela coisa assim, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou abrir mão e tal. Só que assim, o que você está fazendo, o que você está achando que é amor, não está sendo suficiente, está sendo um buraco para ele cair. Porque às vezes as pessoas acham que amor é falar sim, sim, sim. E infelizmente é isso, você facilita para o outro cair. Só que eu acho que ainda mais a geração do seu pai, que eu imagino que o seu pai tem aí 60 anos, eles apanharam muito dos pais deles. Então essa geração dos 60, que hoje tem 60 anos, acha que falar sim, sim, sim para os filhos é amar e é não traumatizar. E a gente vê isso se repetindo muito. Você acha que isso é uma coisa que você concorda? Sim, a geração, ela não se frustra, ela não sabe se frustrar. É isso. Ela não sabe Entendeu? ouvir não. Então, não sabe ouvir não sabe lidar com frustração, assim. Meu pai foi um facilitador, mas a escolha sempre foi minha. Sim, Entendeu? mas, Tipo mas é que aquela coisa assim... É um conjunto, né? Sim. É aquela coisa, apesar de seu pai não ter culpa, que foi uma escolha sua, mas ele tinha o leme da sua vida até certo ponto. Sim. Então, assim, ele tinha que te dirigir até certo ponto, sabe? Eu acho muito injusto a gente culpar só os nossos pais. Mas eles são agentes transformadores na nossa vida, entendeu? Sim. Eu acho justo da sua parte
é uma honra da sua parte falar isso, mas assim, eu sou mãe também. E eu percebo que assim, a semana que meus filhos vão para casa dos avós, eles voltam com tantas demandas que eu tenho que corrigir de novo, Sim. que é uma demanda absurda. Volta, não sei se é uma semana, pode ser 2 dias. Volta com outro comportamento. Se eu permitir, eu sei para onde aquilo ali vai caminhar. Sim. Entendeu? Então, assim, não acho injusto sim culpar, porque tem gente que é criada num lar doce e não tem. Mas é que assim, eu falo, cada criança, cada pessoa, ela precisa de algo. Eu tenho 2 filhos. E cada filho tem uma mãe diferente. Sim. Né? Mas, e aí? Como é que, depois que você falou com o seu pai, como é que foi o processo? Você ficou quanto tempo internado? 6 meses. 6 meses. Daí foi mais leve, sabe? Porque assim, meu pai já estava sabendo, então tava tudo certo. Na verdade, todo mundo ficou sabendo, né? Assim, eu não falo com glória do que eu fiz, porém eu não acho glória nenhuma tudo que eu fiz, mas eu superei, sabe? Eu fui resiliente naquele momento ali. Mas o mais difícil é depois do. Porque assim, você tá dentro de um processo de internação, lá dentro não tem droga, velho. É muito fácil. Tem a droga do seu comportamento. Você tem que trabalhar a droga do seu comportamento. Mas a sua substância de escolha não tem lá dentro. Então tá tudo certo. Relativamente é fácil de lidar. Porque O sintoma tá ali, né? Só não tá a ação. Só não, você tá ali, você tem que trabalhar essa questão de comportamento. Então, assim, eu tinha terapia uma vez por semana, tomei medicação, né? Que é um conjunto, né? Psiquiatra, tinha lá, e daí tomei. A terapia pra mim foi o mais importante ali naquele momento, né? Porque assim, você olhar pra você, olhar para suas questões, olhar pra mãe que eu não estava sendo, pra filha que eu não estava sendo, pra mulher que eu não estava sendo. Se você ouvir um áudio meu de quando eu entrei na clínica, mano, se me conhecesse antes, quem me conhece sabe, eu sou totalmente diferente hoje. Entende? Então, assim, ai de mim se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos, mas, velho, não dá, era um processo que eu tinha que passar, que nem às vezes a gente vê uma pessoa que eu gostaria que estivesse fazendo um caminho diferente, percorrendo por um caminho diferente. Eu posso ali chegar nela e falar assim, olha, dessa forma, velho, não é bacana, não vai dar certo, mas eu não posso fazer por ela. Tem que Não fazer pode caminhar por ela. tem que Não fazer posso. sentido pra ela, o insight dela. Então, assim, É que a sua experiência, o que é bom pra gente, a gente quer passar, né? sim, Mas a pessoa precisa passar por aquilo. precisa passar. Precisa quebrar a Igual cara. quando você participa de um processo terapêutico dentro de uma instituição, você está internado ali, é falado sobre a programação de 12 passos, sobre o que é sugerido você fazer, você faz um plano de prevenção à recaída antes de você sair da internação, você faz um 4º passo. O que é um 4º passo? Você fala tudo o que você fez durante o uso, você lê aquilo com a psicóloga, com o terapeuta, você reflete, né, cada ponto. Você tem que se daquilo traumatizar com o ali. seu comportamento, né? E daí você vai trabalhando tudo aquilo ali para você poder sair do processo de internação e fazer o que é sugerido. Só que Que é o plano da vida. só que nem sempre é fácil fazer o que é sugerido, que nem. Fê, e isso aí que eu ia te perguntar, sem querer te interromper, mas eu acho que vai fazer sentido pelo que você vai continuar. Quando você sai da clínica de recuperação, que a gente fala muito aqui da exclusão, né? Do preconceito e tudo isso. Quando você sai da clínica, você sente que você tem mais preconceito do que quando você usava? Com certeza, um X nas costas. É muito maior, não é? E assim, são das pessoas mais próximas. É um preconceito ferrado. Sim, sim. Então, assim, eu saí do processo de internação, não tinha onde morar. Não tinha onde morar. Eu fui morar dentro da clínica e trabalhar dentro da clínica para ganhar R$700 por mês. E isso eu sem a guarda das minhas filhas, sem nada. Só eu com a cara, com a coragem, sem telefone, sem nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da clínica, eu fui numa reunião de narcóticos à noite. É a primeira coisa que eu fiz. Eu saí numa segunda-feira e na segunda-feira à noite eu fui numa reunião. E meu pai me levou, porque assim, meu pai falou pra mim, olha, você não tem margem para recaída, eu não vou ajudar mais, e foi essa vez, e é isso, e é isso. Então assim, eu tinha que fazer dar certo, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que me esforçar. E daí eu consegui um telefone e eu mandei mensagem pra Kátia, que era minha psicóloga na internação. Eu falei, Kátia, eu não tenho como te pagar
tipo, né? Mas o que eu consigo é isso. Ela me colocou num valor, tipo, semi-social para me atender. E eu continuei morando na clínica e trabalhando lá por uns 3 meses. E daí todo mundo, assim, comia alguma coisa gostosa. A hora que a gente fala que a casa fecha, que daí, né, quem trabalha pode fazer alguma coisa. Todo mundo ia comer alguma coisa gostosa, um lanche. Eu não, eu guardava o meu dinheiro para poder... Eu aluguei minha primeira casa com R$ 450. Uma casa ali no Jardim América, com mais 4 casas no mesmo quintal, que o carujo caía inteiro em cima da gente. E fui. E daí meu pai trouxe o que sobrou das minhas coisas, né? Porque eu não vendi, porque eu vendi muita coisa minha para usar. E trouxe, e eu... Você não vendeu, quase um dólar, né? E eu fiquei ali por um tempo. E daí eu fui evoluindo dentro da clínica, né, profissionalmente falando. Eu fiz um curso de conselheiro de dependência química. Então, assim, eu recebia família, recebia vigilância sanitária, eu já sabia fazer vários trâmites ali. E daí eu fiquei ali trabalhando. E daí eu fui evoluindo, né? Mas o processo mais difícil para mim, ao sair da internação, foi as minhas filhas, principalmente a Alice. Né? A mais velha. A mais velha, porque a guarda estava com o pai e a gente não se dava bem, né? Por conta de várias questões e ele não deixava ver a Alice. Então eu saí da clínica em novembro, eu consegui ter a primeira visita com ela em junho do outro Nossa, ano. que desespero, meu Deus. E eu lembro quando foi a primeira visita, ele não deixou eu ver ela, eu tive que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E daí era a cada 15 dias uma visita assistida, que era na porta da casa dele. E eu lembro a primeira vez que ela e a Manuela se reencontraram, né? Depois de mais de um ano, quase 2 anos, elas se olhavam uma para a outra assim, admirada. Eu tenho um vídeo até hoje. A Manuela passa a mão no rosto da Alice assim, sabe? Então foi muito difícil. E a minha relação com o pai da Alice ainda nessa época era muito difícil, então assim, a visita era na rua, ele não deixava eu entrar dentro da casa dele. Nossa, era Foi tratada como animal. uma questão do preconceito, porque assim, E ninguém... depois foi muito pior. Não, ninguém acredita, não, imagina. Eu ferrei a coisa toda, gente. Então, tipo assim, ninguém acreditava que eu fosse ficar bem, entendeu? Ninguém acreditava que eu ia passar por esse processo. Então, assim, meu pai, em todas as visitas, ele ia comigo. Mas teve muitas vezes que o meu pai não pôde vir nas visitas, e assim, eu sou explosiva, então assim, o pai da Alice era provocativo comigo. Então, meu pai tinha medo até que ponto eu ia segurar a onda, entendeu? Então, a minha psicóloga, ela saía da casa dela, em Pinda, e me pegava em casa e ia comigo na visita da Alice. Tipo Kátia. assim... Isso é maravilhoso. Ela é. E daí, tipo assim, ela foi ímpar na minha vida, assim, sabe? Salvou sua vida. Salvou, cara. A Kátia, por todos esses anos, assim, ela salvou minha vida. Eu lembro que no meu primeiro ano novo limpa, eu entrei num barulho na cabeça, assim, péssimo. Eu tava sem as meninas, sem nada, morando na clínica, fodida mesmo, assim. E, meu, ela tava, acho que passando ano novo no Rio de Janeiro, na Bahia, do Sul, eu liguei pra ela, na hora ela me atendeu. Sabe? Cara, é um ser humano mesmo, né? É. Eu falo que eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a né? diferença, faz toda a A diferença. gente tem psicólogos e psicólogos. né? Psicólogos e psicólogos, tipo assim, além da profissional que ela é um ser humano incrível na minha vida. Então, assim, por diversas vezes eu falava pra ela assim, aconteceu isso na visita. Ela, tá, mas você é impotente isso. Você não tem o controle dessa situação. E o que você pode fazer pra amenizar isso dentro de você? Vamos pensar em alternativas. Então, tipo, às vezes eu chegava na visita, era 2 horas da tarde, a Alice não tinha almoçado ainda, aquilo me incomodava. Falei, nossa, mas a Alice não almoçou ainda, já é 2 horas. Ela, tá, mas você é impotente, ela não tá com você. Você não pode fazer nada em relação a isso. Então, o que você vai fazer? Vamos fazer um piquenique com ela, então? Daí a gente começou a fazer um piquenique, meu. E a Kátia sabia que a visita era na rua. Uma vez a gente foi na visita e ela abriu o porta-mala dela, ela tirou a cadeira de praia, ela levou as frutas que as meninas gostavam, cara. Incrível. Tipo assim, sabe? Eu, Esse amor, né, Fê? Eu acho que esse amor aí... nossa, eu queria fazer 2 horas esse podcast. E a gente vai ter que encerrar. Mas, ô Fê, eu acho que esse amor, essa humanidade, ela
ela é A acho que muito mais empatia. eficaz. A empatia. Eu acho que é isso que É um amor falta. que cura. Eu acho que Sim. eu tenho essa convicção, sempre tive, mas hoje muito real. A empatia é algo que falta demais no ser humano, né? E quando você encontra alguém com empatia, você não sabe explicar. Por que eu me identifiquei tanto? Por que eu tenho tanta vontade de estar perto dessa pessoa? É empatia, ela realmente entender. E você vê que não é remédio, não é uma coisa de força, não é na força, na brutalidade, é no Não, é um amor. triângulo, né? Assim, a recuperação é um triângulo. É um poder superior, do qual você acredita, crê, compreende e aceita. Né, a medicação e a terapia, que é muito importante. Isso que eu ia falar. A terapia, eu ia falar para você falar isso, você já falou. Um pilar, né, da recuperação. É o pilar da Porque minha recuperação. sem a espiritualidade, eu acho que sem a espiritualidade você não consegue superar, Sim. né? Sem você entender. E eu não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade. A fé, eu acho que sem fé você não consegue caminhar muito tempo, né? Porque por mais que você tenha a empatia e a medicação, chega uma hora que não tem como, porque a gente tem um espírito e a gente precisa ter uma luz. E eu passei por diversas coisas nesses anos que eu tô limpa, né? Até mesmo um preconceito muito grande diante do judiciário, né? Porque pro judiciário eu sou uma nóia de rua. É assim que eles me tratam, né? Como uma nóia. Então, assim, tem 4 anos, 6 meses, 17 dias que eu tô limpa. Eu recuperei a guarda da minha filha no ano passado. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente encerrar mesmo, que a gente precisa, mas senão eu ficaria o tempo todo aqui. Se você pudesse falar com um adolescente, com uma pessoa, eu sei que você falou que você perdeu pessoas que você gosta, eu tenho certeza que você tentou fazer sua parte nesse ponto. Sim. Mas às vezes você pode ser a virada da chave na vida de alguém que está assistindo. Você pode ser uma Kátia na vida de alguém, né? Não com tanta profundidade, porque é um podcast, mas o que você falaria para uma pessoa que passou exatamente por as coisas que você passou? Não usar a primeira. Evita, sabe? Evita pessoas, evita hábitos, evite lugares, ambientes. Aos pais, olhem para os seus filhos. Observem os seus filhos, observem com quem eles têm amizade, observem os lugares. A gente tem que ser amigo do filho da gente, não coleguinha do muro, mas tem que ter uma amizade, tem que ter transparência, tem que ter conversa. Você precisa saber o que o seu filho faz, o que o seu filho sente. Ele não pode ter medo, né? Não. Quando eu conto alguma coisa para minhas filhas, alguma notícia da qual elas precisam saber, eu viro e falo para elas assim: o que vocês estão sentindo agora? Fala para mim o que você está sentindo. Entende? Porque é importante. Eu sei que a vida é corrida, minha vida também é super corrida, não tem tempo para nada. Eu sou estressada, a vida é uma loucura, um caos. Mas eu tenho que olhar para minhas filhas. Entendeu? A gente tem que se preocupar. E é quando é adolescente? Não é quando é Desde o adolescente. começo. É desde a infância. É porque a gente já vai ter uns indícios, né? E não é sim, né? Não. Tem que se frustrar. Ela tem que entender que esse não é o momento, que agora não dá, e é isso. E assim, os jovens, hoje, a substância, gente, qualquer esquina que você vai, tem uma biqueira. Então, assim, não experimente, sabe? Busque ajuda de outra forma. Hoje os jovens, né, não me identifico muito, não conseguem olhar para suas questões. Você vê o índice de suicídio ainda muito grande, de automutilação, de crianças que se cortam. Você sabe por que elas se cortam? Porque a dor física é menor do que a dor emocional. É muito louco isso, porque eu já senti isso, eu já passei por um processo de me mutilar. Então, assim, a dor física te dá prazer, um prazer que a dor emocional não dá. Então, assim, busca ajuda, sabe? Mas, assim, é que nem você falou, quem tem o controle da vida do filho ali ainda, por um tempo, é os pais. E a base, né? E a base. E a base é o amor. Não adianta. Você tem que ser firme, você tem que falar não, mas você tem que ter amor, sabe? O amor não é ceder, o amor é uma prática, né? Eu falo assim, que não existe o amor, existe o amar. Sim, a sensação de ser amado. O amar não é falar assim, pai, eu quero uma coisa, ai, Tom, eu vou fazer uma coisa que você vai ficar super feliz. Não, eu acho que o amar é, deita aqui do meu lado, eu te amo, um filme junto. eu tô aqui,
Você está passando por essa situação, você vai passar, você vai repetir de ano, você vai repetir. Eu vou fazer você fazer tudo, mas eu vou estar aqui. Sim. Eu vou ler todas as páginas do livro com você, eu vou fazer todas as perguntas. A gente vai pro deserto porque você precisa desse Você vai deserto, passar o caminho, mas né? eu tô com você, Sim. né? Não é o abandono. Ô Fê, eu quero falar um negócio pra você aqui, não quero, que o quanto é difícil para alguém abrir e expor a vida dessa forma, né? Num podcast. Puta merda. Eu tenho que chorar, né? E eu tô emocionada porque eu te conheço não faz muito tempo. Eu tenho um carinho muito grande por você. A gente já conversou sobre isso, sobre a gente se identificar com muita coisa. E eu quero dizer pra você que você é um exemplo de pessoa. De verdade, você é um exemplo. Eu tive com a Alice no domingo. Eu ia te contar isso. Eu esqueci que a Alice estaria na festa. Quero te contar isso porque foi um momento importante que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. E a Cecília veio e falou: mãe, você já fotografou a Alice? Eu falei: não. Eu vi que a Alice chegou e foi lá brincar. Ela falou: não, mas a Alice falou que você fotografou ela. Eu falei: não, filha, eu não conheço a Alice, amiga da Helena. Na minha cabeça, né? Não funciona. E aí, do nada, a Alice veio, me abraçou e falou: oi, tia Laura. Eu olhei pra ela e falei: gente, de onde que essa menina me conhece? Olha que grau a minha cabeça, porque eu nunca esqueci das pessoas. Eu tenho uma imagem fotográfica muito forte. Pra você ver o nível que a gente vai ficando, né? De estresse, de tudo. E ela saiu, e depois que ela saiu, aí chegou quase no final da festa, a Mari falou assim: nossa, a Fê mandou mensagem que ela vai atrasar porque ela tá lá no Barreiro. Quando ela falou a Fê no Barreiro, eu liguei a Alice e falei: meu Deus! Me deu um negócio que eu falei: gente, a Alice, chamei a Cecília, filha, vem cá, a mamãe fotografou a Alice. Eu fotografei, aí eu fui abraçar a Alice de novo, mas abraçar a Alice de verdade, porque eu abracei as amiguinhas da Lena, mas pra mim eu não conhecia, e eu percebi o carinho da Alice de primeiro, que eu falei: como ela me abraçou de um jeito como se ela me conhecesse, e claro que ela me conhecia, eu que não tava lembrando. E assim, quando eu vi a Alice ali, sem você, eu até comentei isso com a Mari. Eu falei: cara, a gente conhece a criação e o amor que a criança recebe quando ela realmente está sozinha. É aí que você sabe como essa criança é criada em casa. O filho faz feiura na nossa frente. Mas quando ele sai e você não está presente, você vê a educação que ele está recebendo. Aí você mede, né? E Fê, você tá de parabéns. Cara, a Alice é uma criança incrível. Eu fiquei notando ela, por isso que eu tô te falando isso, porque assim, eu fiquei notando a Alice por não lembrar que era ela. E vendo o comportamento dela perto das outras amigas. O carinho dela, a atenção dela. Ela chamou a Cecília várias vezes para se enturmar, porque a Cecília é toda tímida. Não tem nada a ver com a mãe, né? Ela ia lá e chamava a Cecília. E eu observei isso nela sem fazer associação de você. E quando caiu a ficha, eu quis abraçar ela. E eu quero falar pra você que é muito gratificante você compartilhar isso. A forma como você hoje apresenta isso, abertamente, porque muita gente não tem coragem de falar, é uma forma de empatia com o próximo. Porque você não tem noção do quanto isso pode ajudar alguém. Sim. E eu não tô falando nem do independente. Eu tô falando de paz. Eu tô falando de criação, por eu ter uma filha na idade da sua, praticamente. E do quanto eu tenho isso comigo. O quanto é doloroso pra mim falar não pra Cecília. Como me dói falar pra ela: não, você não vai. Não pode. Agora não é hora. Eu não vou comprar. E eu me culpo constantemente por isso. Mas eu sempre tenho aquela coisa aqui dentro: cara, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Porque lá na frente eu sei que ela vai entender isso. Então, eu só tenho que agradecer a você por isso. Pela excelente criação que você está dando com suas filhas. E que todo esse tempo que você perdeu, você já está recuperando. Você pode ter certeza disso. Porque a gente vê amor na Alice. A gente Na verdade, acho vê... que foi um tempo que você não perdeu. Você investiu em você. E eu acredito numa coisa, Fê, que é propósito também, sabe? Eu acho que algumas coisas, elas vêm na nossa vida porque a gente precisa passar. Sim.
na vida de todo mundo, na realidade. É que nem eu falo, não tem como eu falar. Às vezes eu vejo uma pessoa indo pelo caminho do qual eu sei que não vai ser bacana. Eu posso falar pra pessoa, Mas pode caminhar por ela. dessa forma, mas eu posso caminhar por ela. Mas com certeza, eu não tenho dúvida disso, que assim, eu já vi muitas pessoas sofrendo de diversas formas e aquilo me transformou e me curou em um local, um espaço. Você pode ter certeza que tem muita gente que não fala, mas que você foi responsável pela esperança, pela mudança, por algo bom. Só que muita gente olha para o propósito e fala assim, não vou dar conta disso, e não dá conta. Você deu. Você está tendo essa coragem por 4 anos. O processo não é aquele ditado super conhecido. Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso. E é real isso. E o propósito é a dor, sem dúvida. Fê, obrigada. Obrigada. Fê, foi incrível, de verdade. Obrigada por isso, por compartilhar, por ser tão aberta e por ser tão disponível. Sempre, em tudo. Obrigada, Fê. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Espera, não dá beijo não. Não é nada de tchau. Só vou dar. Fê, isso daqui você pode comer à vontade. Isso aqui você pode Não causa ficar. dependência, Não, né? quer dizer, talvez. Não causa sim. O Crotos causa dependência. Da loja inclusive temos. São produtos sem glúten, sem lactose. Pra você se deliciar junto com seus filhos, tá E um bom? caminho maravilhoso. E agora beijo da gorda de novo. Da gorda mesmo. Da gorda mesmo. Tchau, gente. Tchau.